Olá a todos, hein? Vamos continuar a explicação das atividades. Essa é a quarta atividade da competência 3. É um boletim de um aluno. Então, o resultado final que eu desejo é esse que está sendo mostrado. Vou entregar para vocês um valor, uma planilha só digitada, e a gente deve transformar esses números, né, essa tabela, em algo mais legível. Eu pensei assim, tá? Então eu vou pedir que vocês me acompanhem aí, eu vou mostrar como fazer isso aí. Vou utilizar muitas coisas já explicadas anteriormente, onde eu vou fazer de maneira mais rápida, mas irei passar por todos os passos, ok? Espero ajudar aí nessa explicação. Vamos lá então? Vem comigo, pessoal. Vamos primeiro formatar, né? Essa formatação, ela consiste de uma tabela, né? Ela tem vários detalhes aqui de mesclagem, borda. Então é isso que nós vamos começar a fazer aqui, tá? Vou começar a mesclar, né? Estou olhando aqui a palavra disciplina, ela é da coluna A e tem essas três linhas mescladas. Então vamos lá. Coluna A, três linhas, mesclar, centralizar. Pronto. O que mais? A palavra bimestres, né, também está mesclado do B ao I. Então eu venho aqui, ó, do B ao I, venho e mesclo. O que mais? Primeiro bimestre é notas e faltas, então o primeiro bimestre ele está mesclado B e C. Então vem aqui, primeiro bimestre, mesclo B e C. E não é só o primeiro bimestre. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, né, estão mesclados de 2 em 2. Ok? O que mais? Média final. Então, da coluna J até a coluna M, elas estão com as três linhas mescladas. Então, do J ao M. Mas assim, é só o J primeiro, depois, né, K, não é para marcar tudo, não. Se marcar tudo, ele vai mesclar tudo e não é o caso ali, né? Tá aí, mesclei. Dá para ver aqui que ele está escrevendo em duas linhas, né? Então isso aí é quebra automática de texto. A gente já viu numa outra aula aí. Quebra automática de texto, centraliza, quebra de texto, centraliza, quebra de texto, centraliza, quebra de texto, centraliza. O que nós temos ali? Borda em tudo, né? Sistema digitais. Então vem aqui e coloco borda em tudo, até sistemas digitais. E tudo são coisas que a gente já viu, né, em outra aula, por isso que eu estou até meio que passando um pouco de maneira rápida. Então, o que mais que eu tenho aqui? Notas e faltas, está todo mundo centralizado, né? Então, de notas do primeiro bimestre até o percentual, tudo é centralizado. Então, já vou meter aqui centralização em tudo, né? Aí. Ele vai tomando cara, né? Vai tomando cara ali do que é para a gente fazer, né? Que mais? A linha 15, ó, total de faltas no ano, ele tá mesclado do A ao J. Aí aqui é a mesclagem de colunas, do A ao J, mesclo e coloco para a direita. Então, se olhar aí, ó, já tá ok em termos de formatação, já fiz. É a minha ideia
né? E eu pedi para vocês também seguirem minha ideia. Aí depois, na segunda parte do exercício, você formata do jeito que você quiser, né? Então vamos lá. O que mais que eu posso colocar aqui, né? Tema de formatação acabou, tá? Vamos falar agora das fórmulas. Média final. Então a gente viu, né, no aula 4, a gente começou a ver vários tipos de fórmulas, né? E a fórmula média é a fórmula segunda mais usada, podemos dizer. A soma é a primeira mais usada e a média é a segunda mais usada. A maneira de escrever é o mesmo do soma, só que em vez de você escrever soma, você escreve média. Então é igual média, abro parênteses. E aqui dentro eu coloco que eu quero que ele tire a média. Aí aqui tem um detalhe que o pessoal erra. Fazendo devagar aqui. O cara fala, é média. Média do quê? Da nota do primeiro bimestre. Aí o cara clica aqui e vem arrastando, né? Olha lá como é que ficou a fórmula. Então você está falando para o Excel. Excel, vai lá em B6, pega tudo que está lá do B ao I e tira a média. Matematicamente falando, média é somar e dividir por N. Só que não, isso está errado. Do jeito que eu selecionei está errado. Por quê? Porque ele está pegando a falta também. Ó. Ele não tem. É média das notas. Então, isso aqui está errado. Tá? Eu tenho que falar para ele, ó, tira a média das notas. Então tá aqui, ó, nota do primeiro bimestre, nota do segundo. Repare que eu estou selecionando de maneira não sequencial. Então eu tenho que apertar a tecla Ctrl. Aí olha o que o Excel vai fazendo. Ele vai escrevendo as células de maneira isoladas, separadas por ponto e vírgula. Tá? Então, ou você digita, né, como eu coloquei aqui, ou você vai clicando, mas apertei a tecla Ctrl. Aperto o Ctrl e vou clicando. E ele vai escrevendo automaticamente para mim. Então tá aí. Você estava no Excel. Excel, vai lá, tira a média entre B6, D6, F6 e H6. Se eu der Enter aqui, ele vai dar a média desses 4 valores. Então, ó, 81,25. Essa escola trabalha de 0 a 100. Fiz uma vez, clico e arrasto. Né? Nada de ficar digitando por um, hein? Tá? Total de faltas. Total. Toda vez que tiver a palavra total, eu sei que é soma. Soma, abro parênteses. Do que? Das faltas. Se eu clicar e arrastar, vai dar errado também, porque senão eu vou estar pegando a nota e não pode. É só falta. Então, o que eu tenho que fazer? Clico e aperto o Ctrl. Ele vai selecionando. Ou eu vou, né, clicando e selecionando por mouse, ou eu olho lá o nome e já vou escrevendo. Separados por ponto e vírgula. Antes a gente usava 2 pontos porque eu queria pegar uma sequência. Aqui não é sequência, é maneiras isoladas, então é ponto e vírgula. Fecho parênteses. Aí, vou dar Enter. Então, essa é a soma de faltas que o aluno teve. Clico e vou até o final e solto. Aqui embaixo, total de faltas por ano. Total, palavra soma. Abre parênteses. Só que aqui, né, eu quero que ele soma as faltas que o aluno teve no ano. Então, eu vou somar todo mundo. E aqui, então, e ali, ó, é maneira sequencial. Então, aqui eu posso clicar e arrastar. Repare que ele usou 2 pontos agora, né, porque eu quero pegar uma sequência. Fecho parênteses e vou dar Enter. Ele vai somar todo mundo e vai escrever ali para mim. Tá? Então tá aí. Por último aqui, percentual de faltas. Então, o cara teve o número de 30 faltas. Será que isso é muito ou pouco? Ah, é muito. Ah, é pouco. Não, a gente tem que saber a porcentagem, né? Então, como que eu acho a porcentagem? Então, matematicamente falando, é igual
ao total de faltas dividido em Excel é a barra para o lado direito, dividido pelo número de aulas dadas. Então é K6 dividido por L6. Vou dar Enter. Deu 0,1875. Aí você fala assim, então esse é o percentual de faltas. Então, quer dizer, mas continuei assim, será que isso é muito? Será que isso é pouco? Né? É que ali 0,1875 é um número matemático direto, sim, geral, simples, sem formatação nenhuma. Tá? Isso está correto, a fórmula está correta, o valor é esse. Só que como é percentual, tem que dar alguma coisa em %. Então, 18%, 50%, né? Então eu tenho que vir para o Excel e falar, Excel, eu quero porcentagem. Então eu vou lá no campo formatação de número, aquele botão geral, e vou procurar porcentagem. Tá aqui, ó. Aí o Excel automaticamente ele vai colocar aquele 0,1875 no formato de porcentagem. Tá lá, 18,75. Aí você clica e arrasta para baixo e tem a porcentagem igual em todas as linhas aí. Então aquela 30 faltas que inicialmente poderia até ser muito, foram 18% apenas. Quer dizer, não é apenas, ou 18%, né? Porque o cara teve muita aula. Agora, se você pegar aqui, ó, 25 faltas. 25 é menor que 30. Então, se 30 é pouco, 25 é menor ainda. Mas foram 40 aulas só. Então, ele teve 60% de falta. Faltou muito. Uma outra maneira que o pessoal faz também para transformar em porcentagem é você vir aqui, ó, tem um botão de porcentagem aqui. Tá? Isso também funciona, ó, eu vou apertar ele, ó. Olha lá o que aconteceu. Só que aquele botão, ele arredonda, tá? Eu não acho muito interessante o nível de arredondamento. Eu sempre gosto de trabalhar com duas casas depois da vírgula. O exercício não comentou nada, eu também não vou cobrar a matemática em si. Então, se quiser deixar 18,75, eu acho que é o mais correto, tá? Do que o 19. Ok? Bom, para finalizar, né, a formatação aqui tem um detalhinho aqui, mas é um quezinho só para perturbar, ó. Existe aqui do lado, ó, tá branco, ó, e tem uma borda aqui por fora. Então o cara fala, né, e aí, como é que faz isso? Então, isso aqui é simples, ó, ele pinta o fundo de branco, tá? E coloca uma borda externa. Foi isso que aconteceu. Tem gente que faz um monte de coisa isso aqui. Então vamos lá. Eu vou pintar o fundo de branco e vou colocar a borda externa. Tem um botão que é a borda externa. Aí, fundo branco, borda externa. Ficou igual ao meu exemplo. Okay? Só um detalhe aí, ó. No meu exemplo, né, eu coloquei 0,00. E aqui está o número 53. Não é que está errado. 53,00 é a mesma coisa. É a formatação dele, né? Então eu vou formatar certinho com duas casas depois da vírgula. Vai ficar bonitinho. Tem um botão aqui onde você mexe o número de casa depois da vírgula. Aumenta ou diminui. Então uma maneira é essa aí. Isso. Agora ficou igual ao meu exemplo. Sem diferença nenhuma. Eu estava me esquecendo, né? Tem uma instrução extra lá, que é uma formatação condicional. Então, lá nas instruções da nossa atividade está dizendo que, tá, se a nota for abaixo de 60 pontos, ela deve ficar em vermelha.
Então vamos ver, né? Como é que se faz isso? Isso é chamada formatação condicional, tá? Então, vou mostrar primeiro um erro que normalmente o cara faz. Então aqui tá abaixo, a pessoa tá com a nota abaixo de 60, então tem que ficar vermelho. Aí o cara procura aqui, ó, 32, aí ele vem aqui, né, e coloca vermelho. Não é que tá errado, não. O resultado final deu, né? Ele alterou a cor da letra para vermelho e conseguiu fazer. O problema é que se a nota dele subir, lá, ó, continua vermelho. Então não é uma coisa muito correta, né? Você alterar a cor direto. O Excel tem, né, uma função, uma característica chamada formatação condicional, onde você instrui o Excel a adotar certas formatações, cor, letra, número, né, tamanho, sei lá, de acordo com algum critério, né? Então isso é chamado de formatação condicional, tá? E é o que a instrução está pedindo, e muita gente gosta até de usar, entendo. Eu particularmente não uso muito nas minhas tabelas, mas até entendo e acho até interessante. No caso da instrução aqui, é que se a nota do cara for menor que 60, ela deve ficar vermelha para chamar a atenção. Ó, esse cara tá baixa a nota dele, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar primeiro, né, onde eu quero aplicar, no caso ali em todas as notas, né? Veja que falta não entra, né? Então, eu acabei selecionando falta ali, mas a falta não deve entrar, apenas as notas. Então, eu seleciono, né, onde eu quero aplicar a formatação condicional, vou lá no menu, procuro um botão chamado formatação condicional. Clico nele. Existem vários tipos de formatação condicional. No nosso caso agora é essa primeira, realce de célula. Então está falando para ele, Excel, vamos dar um realce na célula, tá? Caso o valor for menor que menor a que 60. Se for menor que 60, você já pinta, ele já vem, ó, pré-formatado com alguma coisa aqui. E veja que só de fazer isso, ó, ele já alterou, né? Tudo que for menor que 60, ela já está vermelho no esquema dele aqui, né? Aí eu venho aqui, eu posso dizer, né, não, eu quero, né, somente as letras em vermelho. Daí, ó, vou dar OK agora. Então, qualquer mudança que ocorra, né, quer dizer, se for menor que 60, está em vermelho. Se de repente esse cara fizer uma recuperação e for para 80, aí olha o que acontece, ele fica preto, a média final também fica, né, preto, quer dizer, a mudança é automática, né? Então isso é uma coisa interessante, né, da gente tá aplicando, tá? Então isso foi pedido, né, a formatação condicional para os valores abaixo de 60 ficarem em vermelho. Mas vocês viram lá que existem outras opções, né, outras características que você pode aplicar, tá bom? Assim a gente encerra a nossa quarta atividade. Valeu, pessoal, obrigado.